É isso aí, pessoal. Vamos aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, notícia bombástica que acaba de acontecer na CPI do crime organizado. Tudo cai sobre o Supremo, pessoal. O presidente da CPI do crime organizado acaba de expor os ministros. Você tem que acompanhar este vídeo até o final para não perder absolutamente nada da informação. É muito importante, pessoal, que vocês deixem o seu joinha na humildade, porque o seu joinha ajuda muito na distribuição do conteúdo. Pessoal, não se esqueçam também de clicar no botãozinho de hypar o vídeo para que seja entregue para muito mais pessoas. Todo mundo precisa ficar sabendo do que está acontecendo. E pessoal, não se esqueçam de comentar de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo de agora na CPI do crime organizado. A integração entre essas polícias. Agora, esta integração não é só integração de sistemas, é integração de pessoas, porque elas se odeiam. Geneticamente, as funções, infelizmente, se odeiam. Fazer isto, penso que essas sugestões sejam interessantes. De sua presença e colaboração, encerro minha participação. Obrigado, relator. Eu queria aqui fazer uma ponderação com o depoente, porque eu acho assim, passou da hora da gente ter uma proposição, e aqui que a CPI, que é um instrumento de minoria, justamente para fiscalizar a atuação de outros poderes, mas a gente tem que ter liberdade para poder atuar. Eu não tenho como achar razoável que nós tenhamos aqui, por exemplo, uma decisão colegiada, senador Gerão, para transferência de dados, e vem uma decisão monocrática do Poder Judiciário invalidando. Eu não acho razoável que nós tenhamos aqui uma decisão simbólica votada à unanimidade. Isso é regimento. Até os petistas estão revoltados. Monocrática invalidando a transferência de dados. Eu não acho razoável a gente convocar um depoente e vem o Supremo e falar que o depoente não está obrigado a vir aqui. É facultado. Então, olha só. Se eu, como presidente, e o relator aqui com o trabalho dele, respeitando os meus colegas a quem eu admiro e faço aqui o registro de todos que estão aqui presentes, se a gente tem uma decisão, nós somos eleitos pelo povo. São 81 senadores que representam a população brasileira. Ora, por que há dificuldade quando há interesse em subir o andar de cima? Porque o que está acontecendo com o Master, eu nunca pensei que eu pudesse imaginar, não com essa cifra abstrata que muito bem disse o relator, mas do número de milhões e milhões de brasileiros que foram vilipendiados. Agora, eu acho assim, não acho... E aí muitos questionam assim, mas por que a CPI do crime organizado vai apurar a atuação do Banco Master? Meu amigo, é CPI do crime organizado. Você tem um plano de trabalho que só especifica ali, um dos itens é lavagem de dinheiro, fintechs, escritórios de advocacia. Você tem aí uma operação carbono oculto que flagrou a REAG com lavagem de dinheiro com PCC, que é o primeiro comando da capital. Você tem uma interligação entre gestores da REAG e o Banco Master. Ora, incide aí o que dispõe o artigo 13, que é a relação de causalidade, a nexo de causalidade, que o resultado que depende da existência de um crime somente é imputável a quem lhe deu causa, considera-se causa, ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, aí você tem um desencadeamento e um concatenamento do desdobramento do que foi apurado pela Operação Carbono Oculto, com o PCC, com a REAG, que chega no Banco Master, chegou no Banco Master, abre a possibilidade, e nós temos, sim, legitimidade de apurar toda e qualquer conduta, doa a quem doer. Então, feita essa consideração, eu quero fazer um questionamento. Qual era a função da REAG no Conselho de Administração da BR-163? Pelo regimento interno do Conselho, ele é o presidente, um dos membros do Conselho, e o Conselho como um todo, ele tem a função de escolher o que será feito. Os investimentos, onde os recursos serão alocados, o regimento interno do Conselho diz isso, está aqui na biblioteca também, vou deixar à disposição. Especificamente, tem esta função. Quem decide numa SA... A SA tem um diretor executivo que toca e tem o conselho, que os planos de investimento são decididos pelo conselho. Pela ordem de inscrição está o senador Wellington Fagundes
pelo prazo de 10 minutos. Presidente, ele me permitiu, senador Wellington, gentilmente, eu não vou nem fazer questionamento agora, não. Eu queria só aproveitar a sua deixa, que o senhor falou agora sobre essas interferências que a gente está recebendo do Poder Judiciário, especialmente do STF, aqui nessa casa. Eu vejo isso como uma... Não começou agora, se agravou agora. Você dizer que depoente não precisa nem vir é um desrespeito, é uma desmoralização. Você, como a gente quebrou o sigilo aqui e na CPMI do INSS, as decisões de resgatar algo que estava arquivado, uma decisão para você desfazer, é uma desmoralização com o instrumento STF. Então, eu, senador Alessandro Vieira e outros colegas, estamos entrando hoje. Por que a gente está fazendo esse trabalho? E eu quero agradecer a presença do senhor, do senador Pedro Táxi aqui. Por que a gente está fazendo esse trabalho aqui? Também não tem uma CPI do Banco Master. Além de ser objeto dessa CPI aqui, lavagem de dinheiro, chegar no crime organizado, e é crime organizado, mas até hoje, tem 4 meses que nós temos uma CPI e uma CPMI na mesa do presidente Davi Alcolumbre, na mesa, com recorde de assinatura, recorde. E não foi colocado para sequer ler. Então nós tivemos que acionar o STF, hoje inclusive, eu, senador Alessandro Vieira e outros colegas, e convidar o senhor também, porque eu acho que tudo isso que está acontecendo no Brasil vem desde 2019, inquérito das fake news aberto, aí está comemorando aniversário agora, 7 anos, e a gente tem robustez e muitos pedidos de impeachment. Tudo isso está acontecendo porque essa casa se omitiu em relação à análise de pedido de impeachment. E só o Senado pode fazer isso, não tem outra. Não tem outra instituição que possa fazer isso. Então, pedidos de impeachment de ministros precisam ser analisados. É por isso que essa casa está, infelizmente, aos olhos da população, desmoralizada. Eu queria aproveitar e dizer que eu estou entrando com requerimentos, senhor presidente. Já passou mais de um mês da esposa do ministro Alexandre de Moraes, que foi convidada, não deu resposta, e eu estou entrando com a convocação. Gostaria que o senhor colocasse na próxima sessão, porque eu acho que pelo menos o trabalho da gente, a gente precisa fazer aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Eduardo Girão. Com a palavra, senador Wellington Fagundes, por 10 minutos para a sua manifestação. Bom dia a todos, senhor presidente Fabiano Contarato, relator Alessandro Vieira, também o depoente senador Pedro Táxi. Estamos aqui apreensivos, sim, os 3 senadores de Mato Grosso, e como Vossa Excelência, relator, senador Alessandro, colocou, nós estamos no momento pré-campanha, né? Todos aqui, creio que os três, inclusive o depoente, somos pré-candidatos, né? E o governador também é um pré-candidato. Por isso que nós precisamos de celeridade e de respostas firmes. Eu quero primeiro elogiar a atitude de Vossa Excelência como relator, porque já se colocou na necessidade de que tudo seja muito bem esclarecido, até para que ninguém use isso como campanha e para que daqui a pouco as coisas não sejam provadas. E isso é muito comum, né? E às vezes em períodos eleitorais. Temos tempo ainda e eu penso que a CPI... É isso aí, pessoal, para vocês verem que até os petistas estão com raiva do Supremo porque o Supremo está intervindo demais em todas as CPIs, pessoal. Na CPI do crime organizado, na CPMI do INSS, do que eles têm medo. O que eles têm medo, pessoal? TSE torna Cláudio Castro, que autorizou a operação que matou centenas de criminosos do CV no Rio de Janeiro, inelegível por 8 anos. Por 5-2, Corte Eleitoral reconheceu abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. Condenação impede Castro de disputar cargos até 2030, incluindo o Senado neste ano. O Tribunal Superior Eleitoral tornou inelegível
nesta terça-feira, o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. A decisão foi tomada por 5 votos a 2. A condenação prevê inelegibilidade de 8 anos contados a partir de 2022. Caso os recursos sejam negados, Castro ficará inelegível até 2030. Até o trânsito em julgado do processo, ele poderá disputar a eleição deste ano sob júdice. Acusação: 27 mil contratações e 248 milhões. O caso investigava a contratação de 27 mil funcionários temporários na Fundação Centro Estadual de Pesquisa e Estatísticas do Rio e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que teriam atuado como cabos eleitorais na campanha de reeleição de Castro em 2022. O Ministério Público Eleitoral afirmou que Castro obteve vantagem eleitoral na contratação de servidores temporários sem amparo legal e na descentralização de projetos sociais para enviar recursos para entidades desvinculadas da administração pública estadual. Segundo a acusação, a descentralização de recursos ocorreu para fomentar a contratação de 27.665 pessoas, totalizando gastos de 248 milhões. Castro renunciou ao mandato na segunda-feira, um dia antes do julgamento ser retomado. Saio com a cabeça completamente erguida. Saio com a minha maior aprovação, saio segundo as pesquisas de opinião, liderando todas as pesquisas para o Senado, disse em entrevista a jornalistas. Pessoal, tá acontecendo muita coisa, vocês não podem perder, então já se inscreva, ative o sininho das notificações, isso é muito importante, vocês ativarem o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no meio político. Valeu!